Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesse novo projeto, nesse programa Momento de Conversa. Nós iniciamos esse projeto agora para o ano de 2021. Vamos permanecer com vários temas, conversando aqui a respeito da palavra, tendo companheirismo com esses jovens aqui que amam a palavra. E não só nós, nós podemos aqui alternar durante o ano, mas o objetivo aqui é falar a respeito das grandezas dessas escrituras, Os irmãos já devem ter visto o tema. Nós vamos falar sobre a Páscoa. Estamos estreando agora falando sobre a Páscoa. E é um tempo muito propício de nós falarmos sobre a Páscoa, É um tempo de desespero, como a primeira Páscoa. O mundo estava em desespero ali, o povo de Israel. Mas tinha uma gozem, um lugar onde a praga não caía. E exatamente nós vemos que o tempo que nós estamos vivendo está se repetindo mais uma vez. No tempo da Páscoa nós temos desespero entre as pessoas, Então está conosco aqui, irmão Mateus, irmão Rafael Oliveira, irmão Gabriel. Vou deixar eles dar uma saudação antes de nós prosseguirmos no nosso programa. Irmão Mateus. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer, que para mim e para meus companheiros estar aqui. Nós reconhecemos que em nós não se encontra dignidade, Mas aquele acontecimento que aconteceu com o profeta, da espada cair na mão dele, era mostrando que é a hora em que a espada da palavra, ela vem à mão do eleito agora. Para que nós possamos lutar, para que nós possamos vencer nossos inimigos. E a nossa singela oração é que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e que a gente possa fazer algo por nós, por nossas famílias, por nossos irmãos nessa hora. Amém? Amém. Irmão Rafael. Deus abençoe os irmãos, mas uma vez é um privilégio nós estarmos aqui nesse trabalho, Nós vemos esses jovens aqui ao redor desta mesa falando sobre a palavra. Isso é um grande privilégio para nós, porque nós vemos o mundo aí fora caindo aos pedaços, tantos jovens levando suas vidas ao pecado, mas nós vemos jovens assim em volta da palavra é algo de alegria para todos nós. Amém. Então, nós não estamos fazendo esse trabalho aqui para mostrar nossas habilidades, mas nós estamos aqui em busca daquele último eleito para nós irmos embora para casa. Que Deus abençoe. Amém. Bom, Gabriel Rolon. Deus possa continuar abençoando a cada um. É um prazer enorme estarmos aqui, mais uma vez, iniciando esse novo projeto. Em tempos de grandes lutas e grandes provas, Deus tem nos mantido até aqui, E creio que Deus irá nos conduzir da melhor maneira neste caminho até chegarmos até a jornada, Enquanto estamos aqui, iremos lutar com todas as forças que nós temos e todas as garras que nós podemos mascarar Satanás. E atrás do último eleito, como o Jonatas disse. Que Deus possa continuar abençoando a cada um que está assistindo, cada ouvinte, a cada pessoa que estará assistindo. Deus abençoe. Amém. Nós vamos então fazer uma oração para nós iniciarmos nossa programação aqui. Senhor Deus, Pai Celestial, Pai, neste momento nós pedimos que o Senhor vá aos lares, meu Pai, que cada palavra que for dita aqui, meu Deus, que não seja o homem, que não sejam esses jovens aqui, meu Deus, mas que seja o Espírito Santo indo, meu Deus, como um vento impetuoso em cada lar. Pedimos, agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós então, para nós começarmos aqui, a nossa discussão a respeito do tema Páscoa, nossa conversa, nós vamos em Deuteronômio capítulo 16, no verso 1. Diz assim, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar
o seu nome. Um ponto muito importante aqui, para nós começarmos, é que a Páscoa era uma das festas, certo, irmãos? Uma das festas, uma das 7 festas. E todas as festas deveriam ser comemoradas em Jerusalém, num lugar específico, no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Então aqui nós já começamos a nossa caminhada sobre a Páscoa, e todas as outras festas, para nós chegarmos nela, para nós se aproximarmos dessa festa, para nós comemorarmos essa festa, nós temos que sempre lembrar da Páscoa. Antes de nós chegarmos na festa dos tabernáculos, nós temos que lembrar da Páscoa. Eu gostaria que o irmão Mateuzinho falasse um pouco sobre a Páscoa, irmão Mateus. Então, irmãos, a Páscoa ela tem um contexto histórico, né, que acontece ali com o povo de Israel. Quando Deus ele instituiu a Moisés, que ele deu as leis a Moisés, uma dessas leis era que comemorasse 7 festas em 3 ajuntamentos. Né? E a primeira festa, que no caso o primeiro ajuntamento, que era a Páscoa, que dentro dela continha 3 festas, que é a festa do Cordeiro Pascual, a festa dos pães ázimos e a festa das primícias. Deus fez aquilo como ele deu uma ordenança que ele sempre fizesse aquilo para que eles recordassem aquele êxodo da onde Deus tirou aquele povo, né? Aquele primeiro êxodo. Ali no êxodo, na saída do Egito, ali se comemorou a primeira Páscoa. Inclusive ela foi a única festa que foi comemorada, que foi feita antes mesmo da instituição dessas 7 festas, né? E essas 7 festas, né, num total, todas elas apontam tanto para essa saída do Egito até a posse da terra prometida, que também é um tipo profético apontando para a redenção, né? Porque o profeta ele mostra que a redenção é dividida em 3 grandes partes, né? Que é a saída do Egito, a saída para o deserto, a caminhada do povo no deserto e a posse da terra prometida. Amém. Então nós vamos observando aqui sobre a Páscoa, como o irmão Mateus disse aqui. A Páscoa ela foi a primeira das festas, certo, irmão Mateus? A primeira das festas. Um ponto importante aqui, que eu quero deixar aqui para os irmãos, é que se os irmãos tiverem alguma coisa assim para contribuir no assunto que eu estiver falando, ou um dos irmãos, vocês têm a liberdade de falar. Então, assim, para os irmãos se atualizarem aqui no que nós estamos falando. Então, primeiro vinha a Páscoa, certo? A Páscoa. Depois vinha a festa dos pães asmos, né? Dos pães asmos. Depois vinha a festa das primícias. Depois da festa das primícias, vinha a festa do Pentecostes. Os irmãos vão anotando aí para vocês ir se atualizando. Depois da festa do Pentecostes, vinha a festa das trombetas. Depois da festa das trombetas, vinha a festa da expiação, para depois vir a festa dos tabernáculos. Então, eram 3 ajuntamentos, né, que o povo se ajuntava. O primeiro ajuntamento, né, irmão Mateus, era aquelas 3 primeiras festas. O segundo ajuntamento, irmão, lembra qual era? O segundo ajuntamento era uma festa somente. Festa. Assim, no Velho Testamento, você não encontra ali a palavra Pentecoste. Porque a palavra Pentecoste ela foi introduzida porque lá por volta do ano quando Jesus estava na Terra, já tinha muita difusão da cultura grego-romana em meio ao povo judaico, né? Então a palavra Pentecoste ela se origina do grego, né? Ela significa 50, né? Então no Velho Testamento você vai encontrar ali como festa das colheitas ou festa da colheita plena, né? Sim. Você vai encontrar nesses dizeres no Velho Testamento, mas o profeta ele nos mostra que é o mesmo tipo, né? É a mesma coisa. Aí o segundo ajuntamento, como eu estava dizendo, é uma festa só comemora, que era a festa da colheita plena. Perfeito. E depois vinha o terceiro ajuntamento. Sim. Certo? O terceiro ajuntamento, tocava-se as trombetas, né? Sim. Na festa das trombetas, tocava-se a trombeta para o povo se juntar mais uma vez para a festa da expiação e logo depois a festa dos tabernáculos. Então é muito importante nós pegarmos esses pontos aqui, destrincharmos para nós entendermos onde está localizada a festa da Páscoa, né? Então a festa da Páscoa, ela começou lá nos tempos de Moisés, certo? Nos tempos de Moisés,
em tempos de desespero. Agora, antes de eu passar aqui para o irmão Rafael, deixa eu só deixar um ponto aqui. Essas 7 festas, você não deve olhar ela apenas de uma forma natural, né? Da forma ali que eles comemoram a festa em Israel todo ano. Não é assim que nós olhamos. O irmão Brana veio e nos mostrou, inclusive na mensagem A Festa das Trombetas, que essas 7 festas ela tem aplicação espiritual para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então observa, o primeiro ajuntamento, ele representa Jesus Cristo. Como assim, irmão Jonas? O primeiro ajuntamento representa Jesus Cristo. Porque a Páscoa foi a crucificação do Senhor Jesus Cristo no madeiro. Né? A crucificação e ali como um cordeiro sendo oferecido. E na festa dos pães asmos, né, representa o pão ali, pão sem fermento, né, que foi oferecido, que o pão sem fermento representa Jesus sem o pecado. E a festa das primícias, como ali nas festas era ocorrido, na festa das primícias, eles pegavam primeiro o molho daquela cega, né, daquela colheita, e oferecia. E da maneira que fosse oferecido o primeiro molho, se fosse o melhor, né, a plantação inteira seria boa. Se pegasse ali o primeiro ali e oferecia tudo estragado, a colheita inteira seria estragada. Então nós sabemos que o primeiro molho movido foi o Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro ajuntamento é Jesus. O segundo ajuntamento, que é a festa dos Pentecostes, ou a festa das semanas que o irmão Mateus nos mostrou, acontecia 50 dias depois, né, 50 dias depois do primeiro ajuntamento. E representa justamente, né, o Pentecostes que Atos teve, os apóstolos teve, que foram 50 dias depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então olha como que as coisas são perfeitas, né, que elas vão se entrelaçando nas Escrituras. Depois houve esse segundo ajuntamento. O terceiro ajuntamento, né, a festa das trombetas, ela tem a ver com Israel. Mas também tem uma aplicação para a noiva também. Porque a sétima trombeta, né, ela tem conexão com o sétimo selo. Da mesma forma que o sétimo selo é para nós, a sétima trombeta é para Israel. E ele tem a festa da expiação, que é para os judeus, quando eles vão reconhecer o Messias, mas tem uma festa da expiação para nós, que está acontecendo agora, e a festa dos tabernáculos, que é o milênio. Então, como nós falamos aqui, o primeiro ajuntamento, nós estamos falando sobre a Páscoa, representa a morte do nosso Senhor Jesus Cristo no madeiro, levando sobre si todas as nossas culpas, tudo aquilo que nós pecamos aqui, né, todos os nossos pecados, ele levou sobre si no madeiro para nos dar liberdade. Né? Então eu gostaria que o irmão Mateus, o irmão Rafael, nessa linha, falasse um pouquinho sobre a Páscoa espiritualmente falando. Amém? Então, irmãos, eu estava meditando no decorrer da semana sobre a Páscoa, na mensagem que o profeta ele prega sobre o tema o selo da Páscoa. Eu quero caminhar um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre o que ele se trata nessa mensagem, trazendo a Páscoa mais para a vida cotidiana que nós vivemos aqui na Terra, mas para o dia a dia, porque é muito importante nós sabermos o que realmente a Páscoa ela significa nos nossos dia a dias em que nós estamos vivendo. Então eu quero ler aqui a mensagem O Selo da Páscoa. O profeta, a partir do parágrafo 17, o profeta ele diz assim: agora, estamos nos aproximando da Páscoa, e enquanto vocês acham os lugares e vão marcando, eu penso que esta semana que vem é a maior semana histórica de todas as semanas do ano. No caso aqui, o profeta ele pregou essa mensagem uma semana antes da Páscoa, né? Aí o profeta diz assim: eu creio que é a maior coisa que nós celebramos nesta semana, ou nesta semana que vem, o maior evento que já ocorreu na Terra. Eu não creio que haja algo que poderia superar isto. Você diz, bem, a crucificação, ela foi grande, mas muitos homens têm morrido. Muitos homens têm sido crucificados, mesmo nos dias do Senhor, do nosso Senhor. Mas houve somente um deles que se levantou da morte. Aquilo selou isto. Então nós temos aqui o profeta dizendo, né, que a Páscoa é um dos dias mais importantes, se não o dia mais importante nosso aqui nesta terra, né? Aí o profeta nessa mensagem aqui, o selo da Páscoa, ele discorre sobre o selo da Páscoa, trazendo sobre o poder vivificador, que eu quero ler mais uns parágrafos aqui,
Mensagem O Selo da Páscoa, parágrafo 30, o profeta diz assim, ele cita a escritura de Romanos 8, né? Ele diz assim, Romanos 8, capítulo 8, versículo 11, diz, se o Espírito que ressuscitou a Jesus habita em nós, também vivificará os vossos corpos mortais. Ele não somente nos provou ser o Jeová Redentor, ele tinha sobre a morte, inferno e a sepultura, mas ele também nos tem dado acesso ao mesmo Espírito. Então observe, aquele mesmo Espírito de ressurreição que estava sobre ele, que tirou ele da morte para a vida, está sobre nós hoje. Esse mesmo Espírito está na noiva. Ele diz assim, mas ele também tem nos dado acesso ao mesmo Espírito, para que nós mesmos possamos ter aquela segurança que somos também vivificados por aquele Espírito, pois o Espírito que levantou Jesus dos mortos habita no seu corpo. Ele também vivificará o seu corpo mortal. Parágrafo 31 ele diz assim, agora, a palavra vivificar significa tornar a viver depois de morto. Depois que está morto, então é para ser vivificado. Então, vivificar é tornar, tirar da morte e nos levar para a vida. E o profeta, seria bom se os irmãos pudessem ler essa mensagem, o selo da Páscoa, eu creio que é muita de edificação para nós, que o profeta, ele no decorrer da mensagem, ele cita sobre a era de Laodiceia, porque este espírito que estava sobre ele está sobre nós hoje, sobre a noiva, que é nos tirar da morte e nos levar para a vida. Então o profeta ele conecta isso com a era de Laodiceia, porque nós sabemos que a era de Laodiceia é uma era morta, uma era que vive em pecados, e no qual Cristo estava ali batendo, tentando levar a sua palavra, mas eles simplesmente rejeitaram a palavra do Senhor Jesus Cristo, colocando Cristo para fora da era. Então, nós sabemos que é uma era morta, uma era de pecados, e no qual, muitas vezes, eu creio que no livro das eras, eu creio que os irmãos conhecedor daquela história da águiazinha, que o profeta conta que uma mãe águia, ela botou um ovo ali num galinheiro, e aquela águia, ela foi nascendo juntamente ali com aquelas galinhas, juntamente ali ao lamaçal, ao esterco, mas ela sentia nela que ela era diferente daquelas galinhas, porque ela não estava em sua casa, ela estava em um terreno estranho. Então o profeta conecta isso, que é a mesma coisa nós, que muitas vezes, quando nós não conhecíamos a mensagem, nós estávamos vivendo em uma vida de pecados. Muitas vezes lá no mundo lá fora nós bebíamos, nós fazíamos coisas que não é correto, que as escrituras diz. Então, e o profeta diz, né, que haveria de ter um sangue para nos limpar, para quando nós saímos dessa era de Laodiceia e fôssemos para a era da águia, então haveria de ter um sangue para nos limpar. Então, aí Satanás ele vem dizer que esse não era o irmão que fazia isso ou aquilo, vivia em pecados, mas aí Cristo ele vai mostrar, provar para Satanás que há um sangue que nos limpou, que nos tirou da morte e nos levou para a vida eterna. Então o profeta ele cita sobre isso, que nós estávamos lá em meio àquelas galinhas, vivendo em meio àquelas galinhas ali ao quintal, mas havia de ter algo para nos tirar daquilo. E isso que nos tirou daquilo, o profeta diz, o poder vivificador que nos tirou da morte e nos levou para a vida eterna. Então eu quero ler aqui o parágrafo 50 da mensagem ainda o selo da Páscoa. O profeta diz assim, agora, nós observamos que é o mesmo Espírito que levou da sepultura que está habitando em nós. Agora, como poderia isso ser o Espírito que levantou Deus, Jesus da morte habitando em nós? É o Espírito que vivifica. Não é a palavra que vivifica, é o Espírito que vivifica. A palavra ou dá vida à palavra. Lhe dá asas para voar, lhe dá acesso, é o Espírito que faz isto. Parágrafo 51. Agora, o trigo sozinho é simplesmente trigo, mas quando a vida vivificadora entra nele, entra no trigo, então ele dá vida. E nós que uma vez estávamos mortos, feitos à imagem de Deus, e mesmo assim mortos em delitos e em pecados, houve alguma maneira pela qual Deus teve que conseguir colocar esta vida vivificadora no nosso corpo mortal. Agora, 52. Agora, estou falando sobre o seu corpo. Jesus era a palavra. Você crê nisto?
Não crê? São João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, em nosso meio, né? Então, nós temos aqui a comprovação do que o profeta diz nessa mensagem, né? Que o poder vivificador está na noiva nesses dias, nos tirando desta era de pecados e nos levando para a vida eterna. O Mateus ele estava citando aqui, né? Sobre o Egito, nós vemos que a última praga que estava caindo sobre o Egito ali era a morte. Então, logo eles tinham uma terra para sair da morte. Então, é esse mesmo Espírito que está na noiva, o poder vivificador, nos tirando da morte e nos levando para a era da águia, né? A vida eterna. Então, eu quero encerrar o meu assunto aqui, lendo o parágrafo 183 e 184, ainda na mensagem O Selo da Páscoa. O profeta diz assim: eu sinto a Páscoa agora mesmo. Sim, Senhor, não te visto por anos. Está em mim, está em você. Se você, o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, habita em vossos corpos mortais. Isto te tem vivificado as coisas do mundo para a palavra de Deus somente. Isto tem te vivificado desta vida para a vida eterna. Você que estava uma vez morto em delitos e em pecado, tem sido agora vivificado juntos para se assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, festejando no maná de cima, vendo a mão de Deus manifestada e aprovada promessa deste dia. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Amém. Tremendo essas citações aí do irmão Rafael. Né? E eu achei muito importante isso aí, irmãos. Se vocês quiserem comentar também. Mas sobre esse ponto aí da noiva tá com o poder vivificador. Né? O irmão Brando disse que o trono de misericórdia está na noiva. Então, assim, um ponto muito importante, né, isso que o irmão Rafael falou, só para nós termos um comentário aqui, é que, por exemplo, lembra lá em Jó, no livro de Jó, quando Elifas e aqueles homens zombaram, né? Zombaram ali da situação de Jó e Deus iria castigar eles com morte? Não sei se os irmãos lembram disso. O que Deus falou para Elifas e aqueles homens? E aonde? Receber a misericórdia? Em Jó. Em Jó. E quando eles foram em Jó, e além deles receber a misericórdia, foi quando Jó recebeu porção dobrada de tudo aquilo que ele possuía. Então você observa, o trono de misericórdia está na noiva, e quando nós exercemos esse ministério de intercessão, de buscar aquelas pessoas, né, de operar misericórdia, nós vamos receber um reino que é muito maior do que esse reino que está aqui. Então nós vemos que isso que o irmão Rafael falou é importantíssimo e tem a ver com a Páscoa, né? Nós vamos chegando nisso aí de pouco em pouco. Vou deixar o irmão Gabriel aqui falar um pouco aqui sobre a Páscoa, né? Irmão Gabriel. Então, irmão Jonas, como a gente vê, o mundo tem um conceito muito errado sobre a Páscoa. As pessoas quando nascem são criadas e treinadas e ensinadas que a Páscoa é um coelhinho de chocolate. Verdade. Né? Uma coisa até blasfêmica, vamos dizer, de certo modo, porque não é o real significado. Sendo que a Páscoa representa a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição dele. Sim. Né? Então, o profeta Mambrana fala na mensagem ao nascer do sol, uma coisa muito importante que eu vi ele falando, ele diz assim que quando Jesus ressuscitou, naquele dia que ele ressuscitou, nasceu-se 2 sol ao mesmo tempo. Sim. Os irmãos que já leram recordam isso. E esses 2 sons, um foi para a vida da natureza e o outro foi para nós. Uma coisa muito importante que ele fala que nós não éramos nem nascidos de novo, nós éramos o pó da terra. Verdade. Né? Vocês lerem lá no parágrafo, no início da mensagem, quando ele começa a falar, ele fala assim, quando aquele sol, aquela pedra foi removida, junto com o som, um fenômeno que nunca existiu na terra, 2 sons nasceram ao mesmo tempo. Um foi para o poder da natureza, da terra, da natureza, e o outro foi para nós. Só que a nossa redenção já foi desde antes da fundação do mundo. E quando nós éramos pó da terra, aquela redenção em si mesmo purificou a terra e nós viemos à existência. Então assim, e o selo da Páscoa é algo muito esplêndido, né? O profeta trazendo sobre isso, quando nós paramos para estudar sobre isso. Vemos as festas de Levíticos, o que aquilo representa nos nossos dias. Podemos até ver lá na história de Noemi, de Ruth, de Boaz. Se você parar para ler a Bíblia, assim, você consegue ver ela dentro de várias histórias, né?
Mas uma coisa que eu gostaria de continuar mesmo, o profeta falando sobre isso, sobre essa Páscoa. Ele diz assim, na mensagem ao nascer do sol, para não ficar só em minhas palavras, né? Eu sempre gosto de ler a mensagem também. Ele diz assim, quando o sol nasceu pela primeira vez ali em Gênesis, estava proclamando uma mensagem que haveria vida sobre a terra mortal. Notem, quando aquele sol de haja criação foi nascido, ali trouxe vida mortal às coisas sobre a terra. Porém, nesta ocasião, quando o sol saiu, houve uma dupla saída do sol. Uma saída a mais. Não foi somente a saída do sol, porém sucedeu que um filho também havia saído para trazer vida eterna. Entendeu? Então, a primeira saída natural do sol foi só para mortais, para as coisas que morrem, nascem, crescem, morrem. Mas essa ressurreição da Páscoa, do terceiro dia após sua morte, foi para trazer nossa vida eterna. Né? Nós éramos condenados, estávamos condenados à morte. Mas quando ele nasceu, quando ele ressuscitou, a nossa vida foi nos dada novamente. Porque nós tínhamos o nome no livro da vida do Cordeiro. Eterna semente prometida de Deus, a qual, conhecimento prévio, ele havia visto que estaria sobre a terra. Então já nós tínhamos visto, antes da fundação do mundo. Assim como a vida botânica não podia viver no princípio sem o sol trouxesse a vida, de igual maneira, hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, se necessita de luz do Filho para trazê-los. É como nós caminhamos. A gente não consegue caminhar sem luz. Né? Como a gente vai ter a luz do sol, sendo que não tem alguém para refletir? Né? Então é necessário, quando nós tomamos a palavra, tomamos a Bíblia, começamos a ler, é uma luz que está refletindo sobre nossas vidas, aquela luz da Páscoa, do poder vivificador que está sobre, como o irmão Rafael pode falar, sobre nossas vidas agora. Vida eterna. E sendo escolhido, escolheu, ele conhecia desde a fundação do mundo. Logo naquela manhã de ressurreição, em alguma parte dessa terra, se encontravam nossos corpos, nesta mesma hora. Pois nós somos pó da terra. E no céu havia um livro de memórias ou de registros. Seus atributos estavam nele, sabendo que, porquanto este Filho do céu de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava pré-ordenado para esta grande hora. Então, quando ele ressuscitou, por isso que você vê o profeta falando, quando ele ressuscitou, abrindo um parênteses aqui, ele não ressuscitou sozinho. Houve pessoas que ressuscitaram junto com ele, e nós que nem éramos nascidos ainda, fomos ressuscitados junto com eles. Deus conseguiu, através disso, resgatar nossas vidas do pecado, desceu até o inferno, tomou as chaves da morte e do inferno, e nos deu após sua ressurreição. Então a Páscoa, irmãos, quando você começa a entender o que representa realmente a Páscoa, esses conceitos mundanos, essas coisas que o mundo tenta colocar, não tem sentido. É personificação do Evangelho. Né? Você pode ver, outras formas, tem o Natal também que eles colocam, que o profeta fala que é uma adoração ao Deus Sol. Né? É Satanás tentando personificar o verdadeiro Evangelho, colocando pessoas para querem coisas que nem existem, na verdade. Né, irmão Jonas? Sim. Isso aí é bem interessante, porque nós sabemos que quando a Igreja Católica foi criada, né, naquele concílio de Nicéia, Satanás dentro daquela igreja modificou muita coisa, inclusive o Natal, que o irmão citou, e a Páscoa foi uma coisa que a Igreja Católica perverteu, né? Porque tinha uma deusa, se os irmãos lembrarem o nome exato, mas se eu não me engano, o nome daquela deusa que eles adoravam lá, uma pagã, era Afrodite, uma deusa de atos imorais, vamos dizer assim, para não dizer a palavra certa. E o coelho é o símbolo desses atos imorais. Tanto é que em revistas imorais eles colocam aquele coelho, porque o coelho ele é o símbolo da fertilidade. E eles colocaram como símbolo da Páscoa uma coisa sagrada de Deus, como a morte do Senhor Jesus Cristo levando todos os nossos pecados, e perverteram uma obra satânica isso, né? Perverteram colocando o símbolo da fertilidade lá. Então isso é uma afronta contra o Espírito Santo, é uma blasfêmia, como o Gabriel falou. Isso é uma blasfêmia, colocando... E assim, o coelhinho é uma coisa sensível, né? Falando uma coisa bonitinha, mas por trás tem uma obra satânica por aquilo ali. E se nós não tomarmos cuidado, né, nós não somos extremistas aqui de falar, você não pode comer o ovo da Páscoa no tempo da Páscoa, você não pode
tirar ali o coelhinho, por exemplo, pessoa que tem uma empresa, né? E quer fazer ali uma propaganda sobre a Páscoa na empresa e colocar o coelho. A gente não pode ser extremista. Agora, falar que chegou o tempo da Páscoa, que o coelho é o símbolo da Páscoa, isso é uma blasfêmia. O símbolo da Páscoa é o Senhor Jesus Cristo, né? A Páscoa, assim, chocolate e coelho é uma coisa mais marketing, né? Mas nós que temos a revelação do que é a Páscoa, né? Que é levando os nossos pecados, a nossa libertação, porque se não tivesse Páscoa para nós, onde que nós estaríamos, né? É um sinal de nossa liberdade, né? Sinal da liberdade. Por isso que todo cristão, quando chega o dia da Páscoa, assim, não que deva comemorar, mas todo dia a gente está comemorando, né? Inclusive, a gente, comentando aqui antes um pouquinho aqui, o irmão Mateus falou algo sobre a questão de nosso rapto ser um domingo de Páscoa, né? Algo muito, muito esplêndido que vai acontecer, tão magnífico, e vai acontecer, o profeta falando, entre 6 e 9 horas, num domingo de Páscoa. O profeta falou isso mesmo, num domingo. E assim, o Brano não diz isso assim numa mensagem específica, ele fala, vai ser domingo, nós temos que olhar lendo entre linhas. O irmão Brano diz na mensagem o rapto, né? Que é entre as 6 e as 9. E eu não vou lembrar outra mensagem que ele disse que é no domingo. Então, nós vamos conectando essas coisas e nós vemos que isso tem a ver com a Páscoa. Então, nós vemos assim, que a Páscoa, eles pegaram uma coisa santa para colocar em marketing, né? Mas é uma coisa santa, é espiritual, e em cada um dos êxodos, né, nós vemos a Páscoa ali. O Mateus vai nos explicar um pouquinho sobre isso. Amém. Só comentando a respeito do que eu tinha falado antes, tudo isso veio pelo balanismo, né? O profeta ele mostra que o nicolaísmo ele tira a palavra, ele vem enganando, ele vem tirando a palavra. Aí diz o profeta na mensagem, no segundo selo, que se você tirar a palavra, você tem que dar alguma maneira de adoração para aquele povo. Perdão, na mensagem das 7 eras da igreja. Então, tudo isso veio pelo balanismo, porque quando ele tirou a palavra, ele tinha que dar alguma coisa para o povo fazer. Porque o ser humano é necessitado de adorar. Foi feito para adorar. Foi feito para adorar. Ele tem sede de Deus. Né? Então, tudo isso veio por meio do balanismo. E a gente falando a respeito da Páscoa dos êxodos, você observa que o profeta ele vem nos mostra que houve 3 êxodos. Que há 3 êxodos que Deus vai trabalhar no caso. O primeiro ele trabalha com o povo gentil, com o povo israelita, o povo judeu, né, que é aquele primeiro êxodo lá. E lá se iniciou com uma Páscoa. Né? E só para recordar, o primeiro êxodo ele é a tirada do povo de uma terra natural para uma outra terra natural. Né? O segundo êxodo ele é tirado de uma condição espiritual. Né? Ele é tirado ali do judaísmo e levado ao batismo com o Espírito Santo. Sim. E o terceiro êxodo ele é tirado do batismo do Espírito Santo para uma terra futura, para uma vida eterna. Né? E todos esses 3 êxodos eles se iniciam com a Páscoa. Ele tem que ter uma Páscoa ali. Ele tem que ter uma Páscoa. Porque toda vez que tem a Páscoa, tem que ter o sangue e tem que ter o livramento, porque é um juízo que cai. Verdade. Porque se você observa lá no êxodo, no primeiro êxodo, o povo teve que aplicar um sangue nos umbrais. Sim. O sangue de um cordeiro pascual. E não só aplicar, eles tiveram que cozinhar e comer a carne daquele cordeiro. Aquela era a comemoração da Páscoa. Era usar aquele sangue, aquele sinal, e comer da carne daquele cordeiro. E quando você vem no segundo... E aquilo apontava, né? Nós sabemos que aquilo apontava para aquilo era um tipo profético. Apontava para um verdadeiro cordeiro que viria. Né? Porque, diz o profeta na mensagem do sinal, aquele cordeiro você não podia pegar a vida dele e trazer para você. Durante aquele período, né, pós que houve as leis de Moisés, que havia as festas, tudo, a vida daquele cordeiro você não podia tomar o adorador. Por isso que teve que vir o perfeito, aquele que é perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque por mais que o sangue do animal cobriu o pecado, mas a vida do inocente não podia vir sobre o adorador. Até que se veio o verdadeiro. Sim. Até que se veio o verdadeiro cordeiro, que era o sentido da Páscoa, que era a realidade daquela sombra do passado. Porque aquele cordeiro natural, ele era uma sombra daquele cordeiro verdadeiro, que era o Senhor Jesus Cristo. E quando ele veio, e aqueles que o reconheceram, e como que o reconheceram? O próprio precursor disse, o precursor dele em sua primeira vinda, falou, eis o Cordeiro de Deus que morre pelo pecado do mundo. Sim. E uma das tradições dentro da festa da Páscoa era que antes do cordeiro pascual ser sacrificado, ele tinha que ser lavado.
Ele tinha que passar pela pia de bronze para ele ser sacrificado. Sim. Por isso que Jesus disse para João Batista, quando ele falou, mas convém a mim ser batizado por dito que o Senhor me batizar. Ele falou, convém a nós cumprir toda a justiça. Porque o cordeiro tinha que ser limpo, tinha que passar por uma pia de bronze, tinha que ser lavado. Sim. Por isso que Jesus entrou nas águas. Porque ele não tinha necessidade de arrependimento. Ele não tinha do que se arrepender, mas convia a ele cumprir toda a lei, toda a justiça. Então Jesus ele vem como verdadeiro cordeiro pascual, ali no segundo êxodo, que é tirado de uma condição religiosa, porque o judaísmo ele já estava assim como nós temos em nossa área de Laodiceia. Não era o judaísmo, não, era várias igrejas, várias denominações. Verdade. Denominação dos fariseus, Sim. Denominação dos saduceus, e entre outras seitas, entre outras denominações. Havia essas outras denominações. Se encontravam no mesmo estado religioso que Laodiceia se encontra hoje, que nós nos encontramos hoje na Terra. É o mesmo tipo. Ali era um segundo êxodo, e Jesus veio tirar o povo dessa condição religiosa e levar ao batismo do Espírito Santo. Perfeito. Que era o que esse batismo do Espírito Santo? É agora a vida desse cordeiro verdadeiramente voltar ao adorador. E não ter que de ano em ano ter que matar um cordeiro. Não de ano em ano ter que expor um sinal, mas não, receber o Espírito Santo, ser novas criaturas. Sim. E teve que fazer isso. E esse foi o segundo êxodo. Ele se perpetuou durante as eras, né? Houve uma intercessão. E quando se chega no terceiro êxodo, no início do seu terceiro êxodo, há um cordeiro que aparece. Porque veja, aquele primeiro cordeiro, ele apontava para o cordeiro do segundo êxodo, que era o Filho do Homem. Ele apontava para o ministério do Filho do Homem. E esse Filho do Homem, ele é o mesmo que aparece agora no terceiro êxodo. Sim. Ele é o mesmo que aparece agora. E quando é que esse cordeiro aparece agora? Quando é que João tem que comer o livro? Quando é que João tem que comer a carne do cordeiro? Sim. Quando é que João tem que expor o sinal? Diz o profeta, após 63 o Espírito Santo foi liberado para a igreja. Para a verdadeira igreja de Deus. Para a igreja, porque o que é um êxodo? É sair para fora. E a igreja está fazendo o quê? Está saindo para fora de Laodiceia. E o que ela precisa fazer, diz o profeta no sinal? Aplicar o sinal. Sim. E o que é esse sinal? O Espírito Santo. O que era no segundo êxodo a última parte daquele êxodo, né, que era o batismo com o Espírito Santo, agora no terceiro êxodo ele é a primeira parte. Sim. Porque veja bem, primeiro tirou de uma terra natural para outra terra natural, depois tirou de uma condição religiosa o batismo do Espírito Santo, agora tira do batismo do Espírito Santo e leva a uma terra futura, a uma eternidade. Sim. A um corpo glorificado, a uma vida eterna com Deus. Amém? E agora se inicia com esse batismo. Quer receber o Espírito Santo, quer receber o sinal. Sim. Tudo isso inicia. Então, os três êxodos, todos eles se iniciam com a Páscoa. Todos eles se iniciam com a aceitação desse cordeiro. Se inicia com esse sacrifício. E se inicia com a vida desse cordeiro sendo trazido para o adorador. Amém. Esse é o sentido real da Páscoa. Sim. Aquele que foi morto por nós, por que aquele cordeiro ele era digno de abrir o livro? A dignidade não tinha nada a ver com santidade. Porque santidade, os anjos são santos. Os anjos nunca caíram. Por que os anjos não podiam pegar o livro? Porque aquela dignidade tinha a ver com quem pagaria o preço de Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. A dignidade tinha a ver com quem pagaria o preço. E o cordeiro foi quem pagou o preço. Amém? O cordeiro ele cumpriu a Páscoa nele, para que nós pudéssemos comemorar a Páscoa. Quando Deus ele vem instituir a Moisés e fala, o povo tem que comemorar essas 7 festas. Quando ele fala da Páscoa, ele fala porque eles têm que lembrar de quando eu tirei eles da terra da escravidão. E a Páscoa para nós tem que ter o mesmo sentido de quando Deus nos tirou da terra da escravidão. Amém? Verdade. Amém. Isso alegra o nosso coração, né? Porque a Páscoa, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Necessário é aplicar esse sinal nesse tempo, né? Como o irmão Mateus falou, nesse terceiro êxodo nós temos que aplicar o sinal. Então nós estamos no tempo de pandemia, né? Tudo está sendo cercado, tudo está sendo movido, e como disse não vou lembrar quem disse, mas se não me engano foi o irmão Mateus ou o irmão Gabriel, falou, né, que sempre antes da Páscoa estava tendo ali teve uma sentença, né?
Antes da Páscoa, ali nos dias de Moisés, a sentença vinha que todo mundo ia morrer, os primogênitos. Aqueles que não aplicassem o sinal seriam mortos, né? E nessa era, né? Nessa era, mais uma vez tem essa promessa, né? Quando o irmão Brana jogou aquela pedra no ar, né? Jogou aquela pedra no ar, sentenciou um julgamento para a era de Laodiceia. E aqueles que não aplicarem o sinal, eles serão mortos. Serão mortos. Será muito pior, né? Será muito pior do que aquele tempo, porque quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Tem esse ditado. Então, na nossa era, nós recebemos a abertura da palavra, recebemos grandes coisas e não tem desculpa para quem rejeitar. Não tem desculpa. Quem rejeitar vai morrer. Essa é a sentença. Mas graças a Deus que nós recebemos um profeta, graças a Deus que nós recebemos uma mensagem sobrenatural, que é esse sangue que foi deixado para nós, né? Que agora, porque é o seguinte, nós temos que comer esse cordeiro inteiro. Nós não podemos comer só as partes ali, o filé, né? Comer ali a costelinha, a parte boa, né? Do cordeiro. Tem que comer inteiro, tem que comer até as partes ruins, né? Então essa mensagem tem alguns pontos assim que faz... Deixa eu comer só a parte boa aqui dessa mensagem. Deixa as partes ruins no começo. Você tem que comer inteiro a mensagem. João comeu, né? Era doce na boca e amargo no ventre, né? Dessa maneira. E às vezes a mensagem fica lá empoeirada na prateleira, né? Fica empoeirada. Só queria ler aqui um parágrafo do irmão Brana na mensagem do sinal. O Brana diz assim, ó, no parágrafo 369. 368. Creia em quê? Creia no Senhor Jesus Cristo pela sua casa, aplique o sinal na sua casa. Então o que você faz quando aplica em sua casa? Olha o que o Brana diz. O que você faz quando você aplica na sua casa? Jogue fora todo o lixo. Pegue todas as saias curtas e os shorts, e o baralho, e os cigarros, e as televisões e tudo mais. Dê-lhes um pontapé porta fora, quando você for aplicar o sinal. Não tolere tais coisas. Sim, Senhor. Tire tudo isso para fora. Todas as danças, festas, rock and roll e os jornais vulgares e as coisas que são do mundo, dê-lhes um pontapé porta fora. Diga, vamos limpar esse lugar aqui. Então, o sinal da Páscoa é justamente isso. Nós limparmos a casa, nós termos certeza que nós estamos aplicando o sinal, ter certeza do sinal, esteja certo do sinal que você está aplicando. E aí o anjo da morte vai passar. Então, assim, o tempo da Páscoa, irmãos, né, o selo da Páscoa, como o irmão Brana pregou na mensagem do selo da Páscoa, né? O selo da Páscoa é o quê? É um anjo com um tinteiro na mão, passando e selando todo mundo que estão gemendo com esse mundo. No tempo da Páscoa tem um selamento. Todos aqueles que estão gemendo contra esse mundo maligno, tem um anjo selador que está passando e está selando o coração. Aí quando ele terminar... Que vai vir depois. E tem um juízo depois. E depois que ele selar, depois que essa noiva partir, aí vem o chicote. Aí o negócio fica complicado. Então, suas considerações finais, meu Mateus, a respeito desse tema da Páscoa. Então, irmãos, é um tema muito... que nos edifica muito, né? Que verdadeiramente nos dá força. Porque nós reconhecemos que não somos nós. Não fui eu que paguei o preço, mas Ele pagou o preço por mim. Verdade. Ele pagou o preço por mim. Ele me amou antes mesmo que eu o amasse. E esse amor dele encobriu todos os meus pecados. Esse amor lançou fora todos os pecados. Sim. A mensagem da Páscoa é uma mensagem muito profunda. É a mensagem verdadeira, a verdadeira mensagem do amor divino. Amém. Amém. Bom, Rafael. Irmãos, é só motivo de alegria para nós, né? Eu estava vendo os irmãos discorrer sobre o assunto dessa Páscoa e nós temos que dar graças a Deus por Ele ter nos enviado um profeta na Terra. Amém. Para nos revelar estas coisas. Verdade. Porque senão, se o profeta não tivesse revelado estas coisas para nós apenas seríamos mais um povo enganado por Satanás. Mas nós temos que ser muito grato a Ele, porque Ele tem enviado um profeta na Terra para mostrar essas coisas que Satanás vem trazendo para cegar o povo. Mas graças a Deus que o profeta tem vindo e tem abrido esta palavra para nós, né? Amém. Eu estava observando o irmão Gabriel citar aqui sobre o que seria nosso sem a Páscoa.
Então eu queria deixar isso como uma reflexão para os irmãos. O que seria de nós sem a Páscoa? Onde nós estaríamos nesse momento se não houvesse a Páscoa, a verdadeira Páscoa, né? Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Bom, Gabriel. Isso que o irmão acabou de falar é uma maravilha, né? Eu sempre tive isso comigo, Deus, sempre sermos humildes, né? Porque nós não éramos nada, né? Nós não somos nada, quem é tudo é Deus e é a graça de Deus que nos mantém. Né? Se hoje nós estamos aqui, houve alguém que morreu por nós. Esse é o verdadeiro significado, isso deve gerar uma gratidão em nossos corações, Sim. ao lembrarmos disso, porque uma coisa que o profeta fala na mensagem, a restauração da árvore noiva, ele diz uma coisa muito tremenda, ele fala que hoje nós podemos viver a mensagem mais desejada de todos os tempos. Irmãos que quando souberam que essa mensagem viria para nossos tempos, desejaram viver nossos dias. Por verdade. Entendeu? E homem, eles morreram, eles morreram, mas tendo parte da palavra apenas. Foram jogados em arenas, foram crucificados, foram queimados, né? Foram o tempo deles, mas por parte da palavra eles morreram. Imagine nós que temos a palavra completa. Como que isso não deveria gerar uma gratidão em nossos corações? Ao ponto de eles entrarem na arena, o profeta fala que quando eles entravam na arena para ser morto, os leões vinham para devorar suas carnes e eles nem estavam mais ali. Não era mais eles ali, era só o homem ali só. O espírito dele já tinha sido arrebatado. Então eu creio assim que Deus sabe como trabalhar as melhores maneiras, e se nós estamos aqui, e se chegarmos lá, é só pela graça de Deus. Amém. Deus abençoe a cada um. Amém. Então esse foi o nosso primeiro programa, né? Não foi de uma forma luxuosa, né? Nós somos todos simples aqui, humildes. Nós vamos estar compartilhando sobre outros temas aqui. Se os irmãos gostaram, deixa aí o seu joinha, o seu like. Até para engajar o vídeo, para alcançar mais almas. Se você não gostou, deixa aí o seu não like, né? Seu dislike. Porque daí vai nos ajudar a avaliar se o nosso programa tem que melhorar, se não tem. Então deixa a sua avaliação, não esqueça de deixar a sua avaliação, deixa o seu comentário embaixo. Se você tiver uma sugestão sobre um programa, nós vamos deixar o nosso e-mail e o nosso WhatsApp sobre algum tema para nós tratarmos. O nosso objetivo aqui, irmãos, é ajudar a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então nós falamos sobre a Páscoa. Tempo de Páscoa, nós temos que aplicar o sinal, como cada um aqui dos irmãos falaram. Deus abençoe cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Shalom. Shalom.